Aí não vale. Amém? Vamos nos colocar de pé só para orarmos ao Senhor. Você tem orado pela vida do seu pastor? Seu pastor está nervoso, então vamos exercitar hoje, né? Já que você tem orado, estenda suas mãos pela minha vida. Diga assim comigo: Senhor Deus, neste momento, queremos ser gratos, porque foi o Senhor que preparou tudo para esta noite. Mas o pregador da palavra, que é tua palavra, está nervoso. Senhor, ele certamente é o maior dos pastores em estatura, mas como servo é um menor. Mas nós sabemos que nesta casa o maior, o único de ser adorado é o Senhor. Então, Senhor, toma a vida do teu filho, que ele diminua e que o Senhor cresça, que ele suma e que o Senhor apareça. Faz o que te apraz nesta noite. Fala aos nossos corações. Diga: prepara o meu coração para receber a tua palavra. Em nome de Jesus, aplauda o nome do Senhor e pode se sentar. Amém. A oração do justo surte muito dos seus efeitos. Amém? Queria louvar e engrandecer o nome do Senhor, dizer que Ele é bom e a misericórdia dEle dura para sempre. É culto da família, e família é projeto de Deus. Para quem não me conhece, tem caras novas, pessoas novas na igreja. Eu me chamo pastor Júnior Maia, pastor dessa casa. Aproximadamente em setembro eu vou fazer 4 anos. De ungido eu vou fazer em dezembro deste ano 5 anos, pela infinita misericórdia. Eu sou um cooperador, assim como cada um de vocês que tem vestido a camisa e entendido que nós fomos levantados para fazer a diferença. Sabe que é o inferno, povoar a terra. Pregar a verdade, nada mais do que a verdade, e engrandecermos o nome do único que é digno de ser adorado. Ouvir a palavra do Senhor, que é viva e eficaz, e que todos os dias promove uma transformação na nossa vida. Em Cristo Jesus nós somos nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Eu, como pastor da casa, eu também sou ovelha e eu faço menção ao apóstolo Carlos Silva e à pastora Simone. Eu sou muito grato por ter me acolhido, me recebido, me pastoreado com tanto amor, com tanto zelo, porque assim como cada um de vocês chegaram com seus carrapichos, com suas dificuldades, e eles nos abraçaram, eles colocaram as mãos, impôs as mãos em nós e promoveu uma transformação, cura, libertação. E hoje estou aqui. Se aprove o Senhor que fugi por algumas semanas, né, pastora Cris? Os pastores fizeram um acordo para poder forçar que minha semana pulou, eu já estava alegre que eu vi o pastor Hinaldo aqui, eu disse: o pastor Hinaldo vai pregar essa semana, Deus deu outro livramento, mas aprove o Senhor que Ele reservou para hoje. Eu gostaria de também fazer menção a uma amiga, irmã, uma serva do Senhor, uma pastora lá de Niterói, que nessa noite elas estão assistindo lá, presbítera não, agora pastora Marcele Quirino, pastora, mulher de Deus, serva do Senhor e psicóloga, né? Que Deus vai fazer isso, vai apresentar um povo novo, profissionais, tem médico, psicóloga, tem várias pessoas com várias profissões, várias habilidades que o Senhor vai acrescentando os dons para que os talentos sejam aprimorados e as vidas sejam alcançadas onde quer que você pise a planta dos seus pés. É um prelúdio, o pastor normalmente fala um pouquinho para arrefecer um pouco. E eu queria dizer para quem está assistindo no conforto da sua casa, fique à vontade, essa é também a sua casa. Bem verdade que é muito melhor que você pudesse estar aqui
porque aqui é diferente. A palavra do Senhor diz: congregai-vos, mas é bem verdade também que onde onde o Senhor nos proporciona de utilizar de recursos, de mídia, para alcançar os quatro cantos desse país, dessa nação, de outros países, assim o Evangelho também está sendo pregado. Porque nesse exato momento muitas pessoas estão impossibilitadas, estão enfermas, e nas suas casas nós temos visto aqui pessoas que têm sido curadas, têm sido libertas, e o Senhor tem feito a obra dele, através de um veículo de meros homens limitados como nós. Vamos crescendo, vamos avançando 1% a cada dia, amém? Peço que o pessoal da mídia, por gentileza, sem mais delongas, porque eu vou tentar ser breve, mas quero que vocês coloquem aí o tema da mensagem de hoje. Amém? Pessoal da mídia, coloca o tema. E eu queria, enquanto está colocando o tema da mensagem de hoje, eu queria dizer que o Senhor me deu esse tema lá no monte, e o tema da mensagem é o que vemos, o que ouvimos e falamos, expõe o nosso coração e pode mudar o nosso destino. E um dia eu não ouvi de alguma pessoa como canal de bênção na minha vida, mas eu tive a oportunidade de ver, porque numa manhã de domingo eu passei aqui em frente a essa casa de oração, Salvar Nações, e eu vi o pastor Joel que estava com a mão no arado, trabalhando, todo branco, coitado, estava alvo como uma neve, trabalhando no gesso, e aí eu perguntei que dia ia ter culto, ele venha. Estávamos na pandemia, mas aqui, para a honra e glória do Senhor, não estava fechado. E eu tive a oportunidade de ver com os olhos um lugar, uma casa de adoração, de louvor ao Senhor, e não foi pelas redes sociais. Eu não ouvi falar da Salvar Nações, mas eu passei aqui, minha mãe mora próximo, e eu descendo a ladeira uma bela manhã de domingo, eu vi, e assim como no tema da mensagem, eu não ouvi, mas eu vi, e eu decidi vir aqui para conhecer essa casa de oração, e eu louvo a Deus, porque quando eu falei, eu vou congregar aqui, o Senhor mudou o meu destino, a minha história. Estava em casa, preocupado, estava em casa, com a chama apagando, mas um dia eu passei aqui e vi. E aquilo que os meus olhos contemplaram, o Espírito Santo testificou e eu adentrei. Mas eu decretei com os meus lábios, é aqui que eu vou congregar. Ele testificou no coração da minha esposa e hoje estamos aqui. Então aplaudo essa casa de oração. Toda a honra e glória ao nome do Senhor e a Salvar Nações, o qual você faz parte deste rebanho. Já que o pessoal da mídia não colocou ainda, eu vou fazer um prelúdio dessa ministração. Como eu falei aqui, né? Muitas das vezes você tem que ver para crer, mas muitas das vezes, e a palavra do Senhor diz, bem-aventurado os que não viram e creram. Está lá em João 20, 29. Quem quiser anotar, tem alguns versículos importantes que vocês podem. No pessoal da mídia eu não coloquei, mas eu vou apenas dar uma pincelada, porque o texto não é esse, é em Números. Então, assim, quando falamos em ver, em ouvir, em falar, nós lembramos alguns textos. Por exemplo, os discípulos no caminho de Emaús. Existia uma promessa que o Senhor, ao terceiro dia, ele viria, após ressuscitar, mas os dois discípulos, ele não esperaram até o final do dia, não esperaram. Ele, de forma impaciente, por não ter visto Jesus, bem verdade, que já ouvia a notícia que as mulheres já chegaram no túmulo de Jesus, e ele não estava mais lá, porque o Jesus, o nosso Redentor que vive, ressuscitou, e eles saíram daquele caminho, daquele destino que o Senhor reserva para todos nós. Qual é o destino do crente? Pergunte ao seu irmão, qual é o seu destino? O meu é a vida eterna.
é morar na nova Canaã, Canaã celestial, no lugar da promessa. Então, crente tem um destino. E o povo de Deus, o crente, tem que caminhar junto. Então, o Senhor, depois de se aproximar daqueles discípulos, começou a ter um contato com eles e a ministrar tudo que estava acontecendo. Aqueles discípulos estavam, pelo fato de não ter visto Jesus, embora sabia de notícias sobre Jesus, mas precisavam olhar para crer. E o próprio Jesus, em Lucas 24, 25, diz: honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. E no 25 vai dizer: e aconteceu que, estando eles na mesa, tomando o pão, abençoou, e no partir do pão foram abertos os olhos do discípulo. Muitas das vezes nós não vemos o que está para acontecer nas nossas vidas, nós não somos participantes da bênção do Senhor, porque nossos olhos estão como escamas, com escamas nos nossos olhos, escamas nos nossos olhos espirituais. Mas quando aqueles discípulos convidaram a Jesus, porque começaram a ouvir, e até é engraçado que eles perguntam se Jesus é um peregrino, é um estrangeiro, para não saber das novidades que acontecia lá naquela cidade, do povo de Deus. Mas Jesus, ele fez como que se ia mais adiante e eles chamaram, porque Jesus, ninguém quer estar longe. Você pode não ver Jesus, mas você pode sentir Jesus. E quando você não sente mais Jesus, você acha estranho e você fica logo preocupado. É por isso que você vem todas as terças, todas as quintas, monte sexta, domingo, porque está na presença do Senhor, a chama está acesa. Porque ninguém quer ficar longe do Mestre. Você pode não estar vendo, mas você está sentindo. Mas aqueles daquela época viam Jesus, caminhavam com Jesus. E engraçado também, no que fala a respeito de ver, nós podemos ouvir outra história, que é uma história bem conhecida, de Elias, que se cessa a chuva, e Elias, no Monte Carmelo, ele dobra os joelhos, abaixa, inclina a cabeça e ora ao Senhor, e fala com o seu discípulo, e pede para que ele vá ao mar, olhe para o mar, olhe o que você vai ver no mar. E assim se faz, o discípulo não vê nada, e por 7 vezes, na 7ª vez, ele olha novamente e contempla aquilo que o Senhor usou o profeta para profetizar. Nós precisamos sim de um mentor, de um orientador, da onde vai provir a bênção do Senhor. E quando aquele discípulo olha para o mar e diz: eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, vai lá e diz para Acabe, para ele preparar o carro dele e voltar para casa, senão pode ser que ele nem chegue em casa, porque a chuva de bênção que vai vir aí é muito. Assim nossas vidas, na sua vida hoje, não sei como você sai da sua casa, mas a chuva de bênção está direcionada para a sua vida, enquanto lá fora pode estar tendo vendaval nas esferas físicas, nas esferas espirituais, está tendo uma tempestade de bênção para a sua vida, amém? E também podemos falar também, não do que vemos, mas do que ouvimos, de forma negativa ou positiva. Existe uma história de um rei, o rei Ezequias, o qual o rei da Síria se aproxima querendo afrontar e manda um mensageiro, Rabizaque. E o mensageiro vai ao povo de Deus e a mensagem é, diante do povo de Deus: em que te estribas, em que confias, para que resista a esta guerra, porque o rei da Síria não perde guerra, mas bem verdade que aquele mensageiro não sabia com quem estava lidando. E o que acontece? Aquele mensageiro volta e o povo de Deus preocupado diz: só fala em aramaico para que o povo que está no muro ouça, não fala na língua nossa, em judaico, para que não atemorize o povo.
mas ele, quem é confrontador, afrontador, não se preocupa com isso, quer afrontar mesmo, quer realmente denegrir, quer colocar medo. O diabo vem para matar, roubar e destruir. E ele fala em judaico, na língua que o povo entende. E aí Ezequias ouve que o povo de Deus ouviu aquela afronta. E aí vocês todos sabem a história, né? Que é feito uma separação, um jejum. Ezequias rasga suas vestes e o Senhor, com a tua boa mão, dá o livramento, o escape para o povo de Deus. São mortos 185.000 soldados e o povo de Deus, mais uma vez, ganha a batalha, porque é o Deus que vai à nossa frente. Amém? Então, aquilo que eles ouviram de um enviado das trevas, Abisaque, pode impedir a sua caminhada. Às vezes você está tão perto de um destino, mas você ouve: em que te estribas? Você confia mesmo na força de quê? Do braço desse Deus? Podemos também falar daquela passagem de uma pessoa que não enxergava, mas que ouviu. Me leva a trazer... Pode soltar tema. O que vemos e ouvimos e falamos expõe o nosso coração e pode mudar o nosso destino. Então, voltando aqui, posso falar também a história de um homem que não enxergava. Jesus passava, ele não foi recebido, ele foi praticamente expulso de Nazaré, porque ele estava ministrando para o povo que ele e o pai era um. E aí ele vai em direção a Cafarnaum. No meio do caminho ele encontra com um jovem rico, e esse jovem rico não abre mão da sua riqueza. E o que acontece? Jesus, ele continua. Jesus pede para que o jovem rico largue tudo e siga, e aquele jovem rico não tem essa capacidade de renunciar para seguir Jesus. Logo adiante, quando já estava próximo às portas de Jericó, houve-se um murmurinho, um burburinho que Jesus estava chegando naquela cidade. E ali havia um jovem, um homem que estava nas portas mendigando, um homem cego, e ao ouvir o burburinho perguntou: quem é que está chegando? E aí o povo falou: é Jesus, o Nazareno. De imediato ele se levanta e grita: filho de Davi, tem misericórdia de mim. A princípio, que quando a bênção está perto de chegar é assim, vão se levantar e dizer assim: ó, cala a boca, você está se exaltando demais, você está passando do limite. Mas ele não retrucou, ele continuou pela fé: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então aquilo chama a atenção do Senhor Jesus, e Jesus se aproxima dele e pede: o que é que queres que eu te faça? Ele vê, ele fala, ele vê Jesus e fala. Ele está perto de Jesus, não consegue ver Jesus, mas ele ouve Jesus e diz assim: eu quero que o Senhor, eu quero que eu veja, eu não consigo enxergar, eu estou ouvindo e eu sei que você está presente, já sinto a tua presença, eu quero ver. Aí Jesus de imediato diz: vê, a tua fé te salvou. Então, se você for ver ao longo dessa pregação, nós vimos que o que nós vimos, o que nós ouvimos e que nós falamos vai fazer a diferença toda na nossa caminhada como cristão. Porque nós também sabemos que em Provérbios diz que sobre todas as coisas devemos guardar o nosso coração. E o diabo começa a nossa mente e quer alcançar o nosso coração. Se nós não blindarmos a nossa mente, vigiarmos o que nós vamos falar, nós podemos perder a nossa bênção. Então, Caleb, ele foi um dos espias, e ele e Josué foram únicos que guardaram a promessa de Deus no coração, e não olharam para o tamanho da dificuldade dos gigantes, e eles conseguiram chegar e dar relatório favoráveis. Enquanto o povo disse que não haveria possibilidades,
Caleb olhou, porque no livro de Números 14, 24 diz: porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, perseverou em seguir-me, e eu levarei a terra que entrou, a sua descendência a possuirá. Ou seja, não só a bênção quando nós estamos posicionados em Deus, sabendo por destino que o Senhor quer nos levar, a bênção não só recai sobre a nossa vida, e esse é o culto de família. As bênçãos do Senhor iriam alcançar toda a descendência de Caleb, mas existiam gigantes, existia desafio. A maioria dos espias disseram que não ia conseguir, mas Caleb, mesmo com 45 anos, quando foi, ele voltou e retornou com a mesma força como de jovem. Ele disse assim: quem me mandou foi o Senhor. Eu vi que aquela terra é boa, aquela terra mana leite e mel. Eu não vou me perder naquilo que eu estou ouvindo daqueles que eram para estar comigo, estavam comigo, mas não compartilhavam da mesma fé. A fé do Deus que provém, que dá livramento, que dá escape, que é o nosso general de guerra que vai diante de nós. Então, Caleb sabia o Deus que ele servia. Então, ele não se corrompeu, não foi contaminado pelo aquele povo que diz que não tinha possibilidade de chegar naquela terra. E ele guardou. O coração é fonte de vida, e a vida com o Senhor é vida eterna. O Senhor é a fonte de vida. Então, nós não podemos entender que existe um lugar reservado para nós viver uma vida eterna, se nós não entendermos que tudo vai cooperar para o bem daqueles que amam o Senhor, como foi dito na abertura, e que os nossos olhos têm que ser olhos bons, os nossos pensamentos têm que ser pensamentos bons. Tudo aquilo que vem do reino, nós temos que tomar como verdade, porque a única verdade é a palavra de Deus. Amém? Só terminando a pincelada, posso falar também de Daniel, que foi recebido com outros pelo aquele palácio, mas propôs no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. E pediu, engraçado, ele pediu aos chefes dos eunucos para não se contaminar. Aprenda uma coisa, eu aprendi também: quando você está no centro da vontade de Deus, até mesmo o seu pedido vira um decreto, porque quando você está fazendo a vontade de Deus, num destino, e não olha nem para a direita nem para a esquerda, a palavra do crente, ela vira decreto. Você falou, assim vai ser determinado, assim vai acontecer na sua vida. Amém? No livro de 2 Samuel 11, 2, e aí eu vou começar a pregação, fala sobre Davi. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu no terraço uma mulher que estava se lavando, e era muito formosa à vista. Davi desejou aquilo que não lhe cabia. Davi tinha tudo, mas os seus olhos, um belo dia, contemplou o que não era para contemplar. Eu estou olhando para o horário para não me perder. E aí Davi olhou, e o olhar para aquilo que não poderia contemplar acabou fazendo com que ele tocasse naquilo que não era para tocar. Quantos de nós, ao longo da nossa trajetória como homens e mulheres, sendo do mundo ou já na presença de Deus, já olhamos para onde não era para olhar e acabamos tocando no que não era para tocar? E quantos de nós tivemos pessoas para nos alertar a não fazer? Todos os dias. Jesus é o bom pastor, mas ele confiou homens, mentores para nos pastorear. E eu sou ovelha do apóstolo Carlos. Eu recebo o direcionamento do apóstolo Carlos. Eu não posso fazer ouvido de mercador quando o apóstolo Carlos fala: pastor, fuja da aparência do mal. O que é que eu faço? Mudo minha direção ou eu permaneço caminhando no caminho de passos largos, onde um homem acha que existe caminhos, né, que para o homem parece ser bom, mas leva para a perdição, para a morte. Ah, mas Davi foi rei, mas uma consequência veio para toda a família. A espada passou por toda a família. E nós somos, como representante da nossa família,
como homens e mulheres que já aceitaram Jesus, responsável pelos nossos filhos, pelos nossos parentes, por toda a nossa parentela. Cabe a nós tomarmos a decisão de fugir da aparência do mal, para que o resultado do pecado não alcance outras pessoas. Amém? Agora abram o livro de Números. Por isso que o Senhor ministrou, lá no monte, o que vemos, o que ouvimos, expõe o nosso coração, que nosso coração é exposto diante do acerto ou do erro, e pode mudar o nosso destino. Você pode continuar em direção à vida eterna, ou nós podemos caminhar passos largos para o inferno. E a obreira Rebeca trouxe aqui, e eu tinha separado até esse versículo, eu vou falar, e aí realmente o Espírito Santo testificou, porque realmente se o teu olho te fizer pecar, arranca, e vai para o céu, se é uma parte do seu membro, do seu corpo. E a nossa língua? Porque quando falamos aquilo que não convém, em Tiago 3, não precisam abrir, diz assim, a parte B, 2b. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. 5. Assim também é a língua, pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do corpo e contamina o corpo inteiro. E não se põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Então, aquilo que você fala na presença do Senhor, na congregação dos santos, pode fazer com que o seu irmão, a família do seu irmão, pode ir para o inferno. Não só você. Pastor, o que você quer dizer com isso? Porque eu vou entrar agora rapidinho numa mensagem, eu vou procurar ser rápido para aquilo que Deus me confiou, porque eu vou falar justamente isso, de um povo que estava no meio do povo de Deus, mas não era o povo de Deus. Nem todo mundo que está em Israel é israelita. E livro de Números diz, do 10:33, primeiro, assim partiram do monte do Senhor, e caminharam durante 3 dias. A arca da aliança do Senhor ia diante deles durante 3 dias, para encontrar um lugar de descanso para eles. 34. E partiram do arraial. Quando partia, somente até aí. Pule para o 11. Versículo 4. Capítulo 11, versículo 4. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas do Egito. Também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, dizendo: quem nos dará carne para comer? Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Olha, meus irmãos, olha o sentimento do povo miserável. Estava comendo de graça e não estava trabalhando igual um escravo, não. Carregando pedra, quebrando pedra, e está dizendo que comia de graça a comida no Egito. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos, mas agora a nossa alma está seca, e não vemos nada. O povo não estava como cego, a não ser este maná. Olha que povo ingrato. Para todos que já ouviram falar sobre o maná tinha todos os nutrientes capazes de sustentar aquele povo durante toda aquela longa jornada. Uma caminhada que aqui fala no versículo 10, que eles estavam há 3 dias e começaram a murmurar, mas eles foram contaminados em relação ao alimento específico, o maná, e sentiram desejo e começaram a chorar, porque eles foram influenciados pelo povo, falado aqui nessa minha tradução NAA como populacho, mas existe também um bando, ou vulgo, pode estar na sua Bíblia, ou um bando de estrangeiros. E eu fui lá no dicionário bíblico estudar um pouco sobre estrangeiros. E o próprio Jesus Cristo diz assim que temos que saber como nos portar
com os estrangeiros, porque um dia vocês também foram estrangeiros na terra do Egito. Mas é bem verdade que os estrangeiros eram aquele povo que, para ter acesso às coisas do Senhor, eles tinham que ser circuncidados para celebrar Páscoa, para a celebração de casamento. Mas uma coisa que eu pergunto para vocês: se esse povo teve capacidade de contaminar o povo de Deus, trazendo o sentimento do Egito, eles foram libertos do Egito e estavam trazendo o Egito por meio deles de novo, por que esse povo estava com a língua ferrenha, contaminando os ouvidos do povo de Deus? É porque o estrangeiro, muitas das vezes nós sabemos que nós éramos estrangeiros, nós hoje somos um sacerdócio real, e para isso nós tivemos que renunciar ao pecado, renunciar às coisas do mundo. Mas o estrangeiro, quantos dele quer realmente estar no meio do povo de Deus? Circuncidado, não quer abrir mão, não quer se circuncidar e quer estar no meio do povo de Deus. E no povo de Deus existe um povo no meio do outro povo, mas até esse povo tem salvação. E nós aprendemos aqui que para a salvação o Senhor não faz acepção de pessoas, mas para usar sim, precisa santidade, renúncia, sacrifício, conhecimento da palavra, obediência. Mas esse povo não queria renunciar. Esse povo era um povo que queria preservar os costumes, lembrar da cebola, do pepino, do alho, queria estar no meio do povo de Deus, porque tem gente que realmente se aproxima da gente, e a gente é um povo, sabe, amado, atencioso, dado ao cuidado, ao zelo, e tem gente que se aproxima de você e não quer deixar sua companhia, quer estar perto de você, mas não quer viver a vida que você está vivendo hoje. Até gosta do tipo de roupa que você veste, mas não está disposto de botar um paletó e botar uma Bíblia no braço para vir para a igreja e dizer: eu vou aceitar sem esse convite. Mas está no seu trabalho o tempo todo, nas suas redes sociais, o tempo todo, está o tempo todo ligando para você: eu vou passar na sua casa, não te deixe em paz. É como um chulé: sai do meu pé, chulé. Mas para o pastor não ficar mal falado nas redes sociais, é como um carrapato, que muitas das vezes cola no animal, começa a tirar o sangue, e está pegando um sangue bom e injetando toxina, que pode levar à morte. Assim é o povo, que não quer nada com o evangelho, mas quer estar no meio do povo de Deus, e quer trazer influências mundanas para a sua vida. E nós como estamos, mediante disso? Porque no versículo 10, e eu vou ler e depois eu concluo, diz assim: então Moisés ouviu como o povo chorava por famílias, cada um à porta da sua tenda. O Senhor ficou muito irado e Moisés também não gostou daquilo. 13. Onde eu poderia conseguir carne para dar a todo esse povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dai-me carne para comer. No 18. Diga ao povo: santifique-se para amanhã, e vocês comerão carne, porque choraram aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne para comer? A vida era melhor no Egito, por isso o Senhor lhes dará carne e vocês poderão comer. 19. Não comerão um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem ainda 20 dias, mas um mês inteiro, até que saia pelo nariz, até que fique com nojo, porque vocês rejeitaram o Senhor, que está no meio de vocês, e choraram diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Ó, que forte. 21. Moisés, porém, respondeu: este povo, do qual estou, é 600.000 homens, fora velhos e crianças, em pé, e tu disse: eu lhe darei carne a eles, comerão um mês inteiro? Quantos rebanhos de ovelhas e gado teria que matar para que tivesse suficiente? Ou que bastaria se ajuntasse para eles todos os peixes do mar? Porém o Senhor respondeu a Moisés: será que a mão do Senhor se encurtou? Agora você mesmo verá a minha palavra se cumprir ou não. Olhe que perigo, meus irmãos. Olhe como é vida de pastor, no meio de um povo ingrato, com a responsabilidade que ele não queria. Se você analisar o texto, vai dizer, na parte que eu não li, que
ele até retruca com o Senhor que o peso está muito grande e disse assim: o Senhor me deu como uma criança de colo, essa criança não é minha, alivia o fardo, Senhor. Mata-me, Senhor, se possível for, para não passar por toda essa humilhação. Olha o que um líder é capaz de falar. Olha o que um líder muitas vezes é capaz de fazer. Em Êxodo 15, o Senhor manda um maná do céu. No próximo capítulo, ele manda cordonizes. No outro capítulo, Êxodo 17, ele faz brotar água da rocha. Mas ele dá uma ordem: toca na rocha. Moisés fere. Porque o homem, quando o fardo está muito pesado, a depender das ovelhas que lhes são confiadas, muitas das vezes é também suscetível a erro. E pode custar, sim, apagar o nome do livro da vida eterna. Pense aí, mas Deus sabia o coração de Moisés. A Bíblia relata que não existia homem mais manso que Moisés. E lá nos 10 mandamentos diz: bem-aventurados que são mansos, pois herdarão o reino do céu. Podem dizer que Moisés não entrou na terra prometida, mas não achou o corpo, e ele era um homem mais manso, relatado na Bíblia. Então o lugar dele está garantido. Embora muitas das vezes falou aquilo que o Senhor não levou em consideração, porque realmente é um peso muito grande. E nós, como temos nos portado mediante a nossa liderança? E em meio a um povo que vai fazer de tudo para que você não viva o que Deus quer que você viva. Eu estava conversando com a irmã lá no final do culto, lá de fora da igreja, e certa feita ela falou que tinha pessoas que estavam falando que não precisa fazer essa faxina na igreja, não. É o populacho, é o estrangeiro que não se circuncidou. E aí eu ensinei a ela, né? Porque no meio de lobo, de mercenário, chega o bom pastor para ensinar a ovelha a ser ovelha, a se blindar os ouvidos, porque muitas das vezes os olhos estão vendo outras coisas, mas o ouvido está recebendo informação que não é de Deus. E aí eu falei: aprenda uma coisa aqui. Cadê essa pessoa? Ela falou: e essa pessoa não está nem mais aqui. Então, a partir de hoje, você está sendo direcionada. Quando você ouvir algo que vai lhe tirar do destino que Deus reservou para você caminhar e chegar na vida eterna, você chama um pastor, ou então leva diretamente no gabinete, porque aqui não é lugar de bode, não é lugar de ovelha. Amém? Aplauda o nome do Senhor, porque é Ele que é digno de ser exaltado, adorado. Então, nós aprendemos todos os dias que nós não podemos desprezar com o feijão com arroz que Deus dá, o maná. E falando em ver, nós podemos também, no versículo 7, de entender que o maná, a sua aparência é a semelhança de um bidélio. E no capítulo 2 de Gênesis vai dizer que esse bidélio era uma pedra amarelada, uma pedra juntamente com ouro, foi usado para a construção do templo, uma pedra muito preciosa. Então o maná tinha aparência, tinha sabor, porque tinha um sabor como de bolos amassados com azeite, e tinha quantidade, porque Deus disse que ia soprar, e aqui eu vou para o versículo 31, então soprou um vento e trouxe cordonize do mar, e espalhou pelo arraial em todas as direções, numa direção de cerca de um dia de caminhada, a uma altura de quase 1 metro sobre a terra, 32. Todo aquele dia e toda aquela noite, e também o dia seguinte, o povo se levantou e colheu cordonizes, que menos colheu teve 10 montões, e as estenderam para si ao redor do arraial, enquanto a carne ainda estava entre seus dentes, antes que fosse mastigada, a ira do Senhor se acendeu contra o povo, e o feriu com uma terrível praga. Por isso aquele lugar foi chamado Quibrote Avatar, porque ali foi sepultado o povo que teve desejo das comidas do Egito.
Ou seja, ali era uma sepultura, um túmulo da cobiça, um povo que cobiçou as coisas que não lhe devia, teve desejo que não cabia a ele como crente, enquanto Deus estava trazendo o maná todos os dias, fazia descer no orvalho de forma suave. Se você pegasse e não demorasse muito, quando adentrava na sua casa, aquele orvalho tomava consistência, ao ponto de fazer bolos amassados, e o gosto como bolos com azeite. Mas se você deixasse para outro dia, aquele maná não precisava, não seria mais, não tinha mais serventia. Assim somos nós. Muitas das vezes nós somos ingratos pelo que Deus faz com as nossas vidas. Nós vemos as coisas, nós sentimos as coisas, nós percebemos a amplitude das bênçãos que o Senhor recai sobre as nossas vidas, porque o maná tinha sabor, o maná tinha valor, e o maná tinha quantidade suficiente de alimentar 600 mil homens. Mas um povo que estava no meio do povo de Deus, ele era dominado pelo desejo. E esse domínio pelo desejo fez com que muitas pessoas descessem a sepultura no deserto. E eu e você? O que é que temos desejado em nossas vidas? A Bíblia diz que quem almeja o episcopado, quem deseja o episcopado, boa coisa faz. Você quer coisas da terra ou coisas do céu? Você quer ser um povo santo separado, incorruptível, ou com os ouvidos abertos para não falar aquelas pessoas que você tem contato ao longo do seu dia, a verdade, porque você não quer perder o ciclo de relacionamento? É seu colega de trabalho ou é seu amigo pessoal? Porque nós temos amigos. Nós não temos o colega, relação de estreito profissionalismo. Eu tenho que influenciar, não ser contaminado. Se eu não falar a verdade, não vai produzir transformação naquela vida que eu até quero bem. A salvação vai ser para eles também. Mas ele ser usado para falar na minha vida, e tem crente que está dizendo que ímpio está sendo usado para falar com ele. Teve um povo que aqui precisou de um povo que foi exemplo a outro povo. Em Romanos 15, versículo 4, diz que as coisas dantes escritas é para nosso aprendizado, para esperarmos na esperança que é Jesus. Vai precisar de um povo que errou, mas nós não podemos tomar isso como verdade para nossas vidas. Nós temos que aprender com sabedoria a não cair no mesmo erro daquele povo e mudar de direção. O problema de hoje é que o homem não está querendo entender que ele precisa se arrepender todos os dias. Você pode até errar, mas a prática do pecado, o Senhor, Ele não aceita, Ele não recebe. Mudança de direção é você reconhecer que hoje você errou, hoje você ouviu o que você não poderia ouvir, hoje você tocou no que não poderia tocar, hoje você falou aquilo que não lhe cabe falar, porque realmente, a língua pode fazer com que muitas famílias vão para o inferno. Pode fazer com que você, numa caminhada que era para levar, talvez, quem sabe, 15 dias com aquele povo, levasse 40 anos. Quanto tempo você tem de evangelho? Tem pessoas que dão mais crédito às redes sociais do que o pastor da casa. Uma geração sem vergonha diz que dizimar não está na Bíblia, e vai para um pregador aquilo que você já está lhe dominando, porque em 1 Coríntios 6,12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Aquilo que está confortável para você, você quer receber. O pastor fala que dizimar é devolver ao Senhor, e que o princípio da prosperidade e oferta, você só quer ser próspero, mas devolver a parte do Senhor você não quer, quer ser um ladrão de Deus, e se espelha
num minuto que você abre no programa de televisão ou na rede social, onde o pastor disse, não precisa não dizimar, porque não faz parte da palavra do Senhor. Você tem que ser ofertante, porque dízimo não está na palavra do Senhor. É um sem vergonha, porque fala que você não precisa dizimar, que não é bíblico, mas fica ministrando o tempo todo sobre oferta, que você vai prosperar se você ofertar. Princípio de prosperidade através da benevolência do seu coração, disposto a ofertar. E no finalzinho do programa, bota lá a conta. Mantenha o nosso programa, oferte. Aqui não precisa dizimar, mas tem gente que dizima 10, 20 vezes mais do que, ou oferta 10, 20 vezes mais do que o dízimo. E existe até determinados tipos de denominações que não existe o dízimo, mas existe oferta, existe ações sociais, que é como se fosse um cumprimento da palavra de Deus. Naquilo que cabe a nossa responsabilidade, atender órfãos e viúvas, sim, mas não para tirar minha responsabilidade de devolver aquilo que não é meu, porque a oferta você gera, mas o dízimo é o que você já produziu. Eu oferto e eu vou gerar no mundo espiritual prosperidade para a minha vida, de forma tranquila, natural, espontânea. Mas o dízimo não, o Senhor já me deu. Então eu só tenho que devolver. Eu não preciso, pastor, ficar se acabando, ministrando dízimo e oferta para você fazer aquilo que é para se fazer. Mas o seu homem interior aí, o Hulk que está dentro de você, diz assim, não, isso não me cabe. Isso não me cabe, sabe por quê? Vai sobrar mais para eu comer uma carnezinha, uma picanha. É carne querendo alimentar carne. É carne querendo ser alimentado por carne. Aí, enquanto a palavra do Senhor diz que não precisa nada disso, fica se preocupando com sua carne podre, você tem que se preocupar, sabe com o quê? Com o exemplo bíblico, que um homem de Deus estava lá na cisterna, e um corvo foi levar carne, picanha, no bico do dente. Agora eu fico me perguntando, como é que uma ave de rapina, que come carne, não come a carne e leva para o profeta? Isso é celestial. Tem coisas que acontecem na sua vida que você nem sabe por que aconteceu, mas é Deus provendo, é Deus gerando, é Deus te mantendo, é Deus querendo ver o seu coração. Porque em Deuteronômio, se eu não me engano, capítulo 9, e eu vou colocar aqui e finalizar. Deuteronômio. Diz assim: tenham cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, se multipliquem, entre e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos pais de vocês. Lembrem-se de todo o caminho pelo qual seu Deus os guiou. Existe um caminho, existe um destino. No deserto durante esses 40 anos, para te humilhar, para humilhar vocês, sim, para humilhar, para descermos. Para sermos exaltados, nós temos que descer. Para pôr você à prova. Deus não tenta ninguém, mas prova. Para saber que estava no coração de vocês. Ele sonda o nosso coração. Por mais que você minta para o pastor, o Senhor está sondando o seu coração. Se está roubando a Deus, o Senhor está sondando o seu coração. Se está não tem coragem de abrir o seu coração para falar com o pastor ou com a pastora, porque homem fala com homem, mulher com mulher. Mas para sua amiga, sua colega de trabalho, a mundana, aí conta todo o seu diário particular. Mas para o pastor, aí eu não consigo me abrir. Mas para a mundana lá, já falou até do marido. E está esquecendo da Jezabel, que mora logo ao lado. E aí fala até da intimidade. Fala até que quando briga com o marido, dorme de calça jeans. Aí a Jezabel, né?
vou ver aquele homem saindo para trabalhar, vou ver se ele está triste hoje, se teve fogo no altar na casa dele ou não. Pastor está falando isso, estou falando isso para provocar transformação na sua vida, porque nós somos bem orientados aqui, assim como aqueles que ainda vão casar. Pastor fala, é um modelo como o do obreiro Igor e da obreira Rebeca Soares, sem contato, só orando, sacrificando. Aí você quer ficar, abrasando, conversinha pé de ouvido, muita proximidade, e o pastor só falando, não é esse modelo. Não é isso que eu tenho para a sua vida. Não é isso, não é o tempo. Porque é assim, nós hoje estamos abanando o carvão molhado, porque Deus não escolheu um homem e a mulher para você, não. Quem escolheu foi você. Mas você consultou a Deus? Ah, Senhor, mas eu não era crente. Tudo bem, tempo de ignorância. Mas hoje o que mais se vê é casamento sendo desfeitos e problema com menos de 2 anos de convertido. Eu casei antes de conhecer a Cristo. Eu passei praticamente uns 8 anos para ter problemas no meu casamento com minha esposa dentro de casa. E eu vejo hoje crente casando com 1 ano, 2 anos, é um quebra-pau retado. E o que é isso? O que não foi trabalhado na vida do varão e da varoa. Como ovelha, a varoa não deixou o pastor cuidar do caráter, da índole, do sem vergonha do seu noivo. E também a varoa que precisava deixar de ser rixosa, precisava ser confrontada pelo Senhor, mas a pastora não teve acesso. Aí disse, pastor, eu não sei o que está acontecendo. Olha aí, viu que o diabo está se levantando. Não, é seu caráter, é sem vergonha, que não foi lapidado. Pastor sobe aqui e diz que está precisando melhorar 1%, e você é o último pacote do biscoito. Não quer, cereja do bolo, não quer. Aí o pastor é sem vergonha. Vamos só finalizar aqui. Números, eu não ia falar não, mas eu vou falar. Está entendendo? Cadê Betão? Está entendendo, Betão? Amém. Números 21, Números 20, rapidinho. Então os israelitas passaram do Monte Ó pelo caminho do Mar Vermelho para rodear a terra em Edom, mas o povo tornou impaciente no caminho. Falou contra Deus e contra Moisés, dizendo, por que vocês nos tiraram do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? Já estamos enjoados. Ó, o povo de Deus enjoado. Meu Deus, da comida que Deus prepara. Senhor, tem misericórdia. Então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas que mordiam o povo. Morreram muitos do povo de Israel. Então o povo foi a Moisés e disse, nós pecamos porque falamos contra o Senhor Deus e contra você. Ó, não é só pecar contra Deus não, viu? Contra a liderança também. Procure se retratar com sua liderança rápido, porque se o antídoto não vier, você vai morrer. Primeiro espiritualmente e fisicamente também. Então o povo foi a Moisés e disse, nós pecamos porque falamos contra o Senhor Deus e contra você. Ore ao Senhor, pedindo que tire de nós as cobras. Então Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés, faça uma serpente e coloque-a sobre um haste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Pois fez a serpente de bronze e a pôs sobre haste. Quando alguém que era mordido por alguma cobra se olhava para a serpente de bronze, ficava curado. A mesma coisa que te faz pecar, se você apresentar a pessoa certa para ser trabalhado, Deus vai utilizar do seu mesma dificuldade para te curar. Se você é um homem que é mamon, mão fechada, para dizimar, ofertar na casa do Senhor, Deus vai usar o líder para dizer assim, né? Pois agora nós vamos levantar a oferta voluntária. Se apresente, porque quer que o pastor
jejum e ore pelo meu trabalho, ore pelas minhas finanças, fechou tudo. Foi a serpente, porque você falou lá que não precisava disso tudo, a igreja é rica, e você falando do pastor, falando de Deus, Deus não precisa é dono do ouro e da prata, está falando de Deus, está falando do pastor, está falando de Deus, está falando do pastor. Vai cobra venenosa, pega esse povo de jeito aí, e aí morre, fica um monte pelo caminho, mas pela infinita misericórdia diz assim, ó, aquilo que feriu, eu vou usar para demonstrar ao meu povo que eu sou Deus, com os mesmos utensílios que eu usei para trazer a minha justiça ao povo, eu vou trazer a cura, para reconhecer que não é objeto de adoração, é o Deus que está acima de todas as coisas, e que o homem tem que se retratar com a liderança e com seu líder, se arrepender. A mensagem do Evangelho é essa. Então, não deixe que aquilo que você vê, aquilo que você ouve, aquilo que você fala no seu dia a dia, no meio do povo de Deus, sabendo que existe um povo de Deus, mas existe também os infiltrados que ainda não querem deixar ser circuncidado para estar renunciando à carne. Homens que são dominados pelo desejo, pelo pecado, e quer que você também tenha uma vida libertina, porque desejou ser algo quando era mais novo, mais nova, não conseguiu, e vislumbra aquilo no filho. Tem jovens aqui pequenos que a mãe acha o máximo, está despertando na criança, botam um sapatinho alto, Luiz XV, botam uma unhazinha pintada, cílios postiços. A criança nem está pedindo para se maquiar com tanto exagero. Nada contra a maquiagem, eu amo quando minha esposa se maquia, mas nenhuma criança de 2, 3 anos, roupinha curta, sandalinha de dedo, unha pintada com glitter, sombra exagerada, para que isso? Fazer descobrir que não é o tempo para se descobrir na vida da criança. Criança tem que ser criança. Amém? Se coloque de pé, até que me mandou o Senhor. Amém? Quero agradecer. Eu sei que com Deus tem salvação, mas a palavra não é favorável, mas com o Espírito Santo, nosso amigo, nos constrange. Porque quem aqui nunca errou? Quem aqui nunca pecou? Quem aqui nunca fez aquilo que não agrada ao Senhor? Então, assim como aconteceu na minha vida, o Espírito Santo, no momento que eu estava em minha ministração lá, quando eu aceitei Jesus correndo. Eu comecei a olhar para dentro de mim e ver que eu não era a mesma pessoa que eu achava a vida toda que eu era. Eu era um ser limitado, eu estava diante de um ser ilimitado. Eu era um ser pequeno, estava diante de um Deus tão grande, que teve tanto zelo com aquele povo. Coluna, uma nuvem de glória, e uma coluna de fogo, comida que tinha sabor, tinha quantidade, tinha valor, tinha aparência, e o Senhor cuidando de mim todos os dias, me dando livramento quando eu estava lá no mundão. Era só reconhecer que eu precisava, eu não era a pessoa que eu achava quem era. Eu comecei a conhecer a Deus, comecei a conhecer a mim mesmo, ser falho, limitado, pecador, precisando ter o meu caráter transformado, sabendo que tudo aquilo que eu plantei, certamente eu ia colher, porque eu ouvi isso dentro da igreja. Aquilo que você planta, você vai colher certamente. Mas quando eu decidi me entregar ao Senhor, não me decidido por mim mesmo, mas porque eu entendi que aquilo que vinha de dentro para fora era o meu amigo já me constrangendo, primeiro na minha mente pela palavra que liberta, e depois o Espírito Santo o tempo todo batendo na porta do meu coração, e eu vim correndo, e eu comecei a ter um início da minha caminhada, entendendo que eu tinha um destino, uma caminhada a prosseguir. Então você que está aí, eu não sei se tem algum visitante nesta noite, a Bíblia diz que nós somos reconciliados com Deus através de Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Você que nunca fez aliança com o Senhor, nós queremos tão somente direcionar você o caminho que você deve andar. Vem aqui na frente entendendo que não é de nós mesmos,
se você está desviado, se você errou, se você exagerou em toda a sua linha de conduta, de ética cristã, tocou onde não era para tocar, viu que não era para ver, falou que não era para falar, é tempo de se reconciliar com o Senhor. Venha na frente. Se não tiver, eu não vou me demorar, porque o Senhor que manda, Ele garante. Deus é fiel. Aplauda o nome do Senhor. É um guerreiro. Aleluia.